Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Ana Lúcia, eu já estou começando a live de hoje, né? Nós combinamos conversar sobre ensino remoto, ensino híbrido e ensino online. E eu estou iniciando, hoje é minha primeira fala com vocês. Por quê? Porque eu acho interessante, né? A gente está discutindo os conceitos sobre educação à distância, ensino remoto, ensino online, ensino híbrido, nesse momento em que os professores estão todos preocupados em fazer o seu melhor, né, num contexto de pandemia. A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente falar é dizer que a portaria do MEC, né, 343, de 17 de março de 2020, ela trouxe para a gente essa realidade, que é a realidade do ensino remoto. E aí, imagina, né, uma loucura. Todo mundo queria saber o que é esse ensino remoto, como é que faz, os professores correram. A gente vai falar de desafios e oportunidades também ao longo dessa conversa de hoje, né? Estou muito feliz de ter aqui Biofatos assistindo, Ingrid, né? Quem mais? Bárbara também está chegando, Bianca. Muito, muito bom. Sejam muito bem-vindas, né? Para a gente começar a conversar nessa noite sobre esses assuntos. Bom, eu preparei uma apresentação para vocês, que eu queria pontuar muitas questões para a gente poder trocar, né, a partir dessa exposição. E eu vou fazer assim, né? Então, se vocês tiverem a sensação, a professora está lendo ali, está voltando aqui. Não, é porque realmente eu prefiro fazer essa articulação, porque vai lembrando e a gente não esquece de falar alguma coisa. Outra coisa que eu queria falar para vocês também, que essa é uma iniciativa da minha empresa, né, da minha consultoria, chamada Ana Edu Empreendedora, que eu estou investindo muito na formação de professores, né, com tecnologias educacionais digitais. Então, essa primeira live faz parte desse trabalho, né, de investir nessa formação, de dar um suporte pedagógico a esse professor, que muitas vezes fica muito sozinho, né, o profissional da educação. E a gente quer muito estar apoiando esse professor. Eu me sinto muito feliz por ter essa iniciativa hoje aqui com vocês. Uma coisa que eu acho importante, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem, né? Porque isso é importante. É, gente, olha, a experiência escolar, eu gostaria de começar dizendo isso para vocês. A experiência escolar é uma das experiências humanas mais sociais. Então, assim, ela é insubstituível, né? A gente aprendeu na escola, a gente vive na escola, então tudo isso é muito novo. Mas já está acontecendo há algum tempo o uso das tecnologias, né, educacionais, digitais nas escolas há muito tempo. Então, é claro que vocês estão concordando comigo. Por quê? Porque a gente sabe que essa mudança, né, da educação online, da educação à distância, já vem acontecendo na educação superior, na educação básica, né, no ensino básico, no ensino fundamental, e agora está se espraindo cada vez mais. Com a oportunidade da pandemia, né, e como eu falei para vocês com a portaria, o objetivo do MEC, do Conselho Nacional de Educação e do MEC, foi que, né, não se parasse a rotina de estudos dos estudantes. Mas aí aconteceu o quê? Aconteceu que muitos... A Bárbara está falando que está um pouquinho baixo, né? Eu estou tentando ajustar aqui o microfone. Melhorou, Bárbara? Porque o que aconteceu, né? Aconteceu que com essa pandemia toda, eles criaram essa questão da atividade da aula remota, que é uma solução temporária, tá? É importante marcar que o ensino remoto, ele veio num contexto de emergência educacional. E eu adorei esse conceito de emergência educacional, que ele veio do grupo de pesquisa do qual estou fazendo parte, de inclusão em educação, né? Pela FETEC e também pela grande amiga Marcelina, que ela trouxe essa ideia, a gente discutiu muito essa ideia de emergência educacional, que fala do ensino remoto, né? Que é a continuação das atividades pedagógicas, né, tendo como ferramenta a internet. Não tem jeito. Não é uma EAD, mas é ensino online. A gente pode considerar o ensino remoto ensino online? Claro que pode, porque está online. Mas aí a gente precisa avaliar, né, que tipo de ensino online, deixa eu ver se é aqui o som. Deixa eu tentar aumentar. Ah, agora acho que melhorou, hein? Melhorou? Som?
Então, ai, tomara que tenha melhorado. Então, Ingrid, Andréia, né? Andréia, bem-vinda. É, eu fico muito feliz de poder falar para vocês, né, que a finalidade da educação remota, do ensino remoto, é minimizar esses impactos na aprendizagem dos estudantes, né? Dizendo para vocês que é aplicado nesse momento de crise, né? É um momento de crise. As aulas e atividades remotas são aplicadas pontualmente, né? Acompanhadas, né? Similar ao ensino presencial aplicado, só que aplicado em plataformas digitais. Isso gera uma confusão de interpretação e de atuação que a gente pode imaginar como é que o professor fica nesse contexto, né? Mas é muito importante a gente entender que se trata de um ensino online? Se trata. Porque você vai acabar dizendo assim para o professor, olha, para não interromper a rotina do seu estudante, você vai usar uma plataforma X, que pode ser do Google Classroom, né, ao Moodle, ou você pode utilizar outras plataformas, Zoom, né, para falar com o seu aluno em videoconferência, em tempo real. O importante é que você mantenha a rotina de estudos desse aluno, né, mas não quer dizer necessariamente que esse ensino remoto é a mesma coisa que educação à distância. Não é a mesma coisa que educação à distância. Tá distante, tá. Cada um na sua casa. Ainda bem, né? Para nossa proteção. Porque realmente é uma doença letal e a gente tem que se preocupar. Inclusive, se me perguntarem assim, Ana, você é a favor do retorno das aulas presenciais agora, volta às escolas? Não. Terminantemente contra, eu sou. Nesse momento. Tá? Nesse momento. Mas a gente precisa aprimorar, a gente precisa criar, a gente precisa investir mais, né, na preparação desse professor, na formação docente para o ensino online. Por quê? Porque a EAD é um projeto mais complexo. Educação à distância, ela é desenhada para prestar atendimento, aplicar atividades, aulas, demandas no ambiente de aprendizagem, com apoio de professores tutores. Também não gosto do termo só tutor, não, tá? Gosto de trabalhar com a ideia de professor tutor. Por quê? Porque o professor tutor, o professor tutor é aquele profissional, o docente, que ele está atuando, né, está ensinando mediante um ambiente com tecnologias digitais. Então eu gosto muito dessa questão porque resgata a valorização do professor também, né? E o tutor, na verdade, ele é alguém que instrui, né? Tutor vem lá daqueles conceitos antigos da Idade Média que já falava de tomar conta das crianças, né? Ciceronear, educar, né? Acompanhar. E a gente está num outro contexto, a gente está num contexto de docentes, né? Docentes que se valorizam, se preparam para enfrentar esse contexto, porque os professores estão trabalhando muito com essa questão do ensino remoto, né? Então, assim, a EAD, ela é uma modalidade de ensino, né? Possui um modo de funcionamento próprio, uma concepção didático-pedagógica específica, é estruturada de forma flexível, abrange conteúdos, atividades e todo um design adequado às características das áreas de conhecimentos gerais e específicos. Ponto. Aí a gente vai pensar no ensino remoto. O ensino remoto tem essas características? Dessa forma planejada, organizada, não. Por quê? Porque, como a gente falou aqui, foi uma emergência educacional. Então, cada escola, né, se adaptou à sua plataforma, à sua forma de tentar transformar e prover uma educação à distância, um ensino online para manter a rotina de estudos dos seus estudantes. Funcionou ou não? Não é essa a discussão. Hoje nós estamos aqui especificamente para falar sobre os conceitos, como eles são diferentes e em que momento eles se encontram, né? Então, é isso mesmo que o canal do Agora está falando, né? Aprimorar, sim. Boa noite, bem-vindo ao canal do Agora, né? Mas também precisa haver compromisso com a jornada, com cuidado com os profissionais. É isso que a gente precisa ver, né? Nesse momento que a gente está falando. Aí vocês vão me perguntar assim, Ana, mas você também falou que ia falar do ensino híbrido. Sim, o chamado blended, né? O blended, o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele já começou nas universidades há algum tempo, tá? O que quer dizer na sua origem, né? Agora está se retomando para a educação básica essa ideia das aulas híbridas. É preciso a gente conhecer a origem do conceito. Ensino híbrido, né? O aluno é ativo, porque hoje a educação, os pilares da educação do século XXI já traz essa ideia do aluno como protagonista, né? Ele é autor da sua aprendizagem? Sim.
E como é que é essa sala de aula do ensino híbrido? Todas as pessoas me perguntam, Ana, como é que é a sala de aula do ensino híbrido? Bom, gente, a gente está num tempo que Morin, né? Eu gosto muito do pensamento de José Morin. Foi meu professor, é um amigo, escreve o prefácio do meu livro e ele traz a ideia de que nós estamos em tempos de flexibilização de espaços e tempos de aprendizagem. E aí o ensino híbrido, ele combina, né, tanto o ensino online como o ensino presencial. E pode ser a possibilidade que a gente venha a ter nesse contexto pós-pandemia, né? A gente ter essa junção. O que vocês acham? Vocês pensam que pode funcionar? Porque você vai ter um espaço de resolução de problemas com um suporte online, né? A ideia é essa. E aí existem vários tipos, né? Várias formas, né? Vários formatos de você desenvolver o ensino híbrido. Como, por exemplo, modelo rotacional, modelo flex, modelo à la carte, modelo virtual aprimorado. Tudo isso está muito apoiado nas chamadas metodologias ativas de ensino, que nós precisamos conhecer também. Bom, gente, eu não organizei uma consultoria para formar professores que não pudesse oferecer essa possibilidade de conhecer, né, todas essas tendências, todas essas aplicações, essas metodologias para a formação do professor ajudar nesse caminho. Porque a palavra de ordem é preparação. Não tem como a gente ficar fora disso, né? Por exemplo, se a gente pegar o ensino híbrido no modelo flex, né? Vamos imaginar essa questão do modelo flex. Os alunos, eles vão ter uma lista a ser cumprida de atividades, né, com ênfase na aprendizagem online. Então você combina aí, né, as atividades, o aluno vai para a sala de aula, reforça, faz atividade, mas ele tem todo um aprendizado que é online, que é à distância, né? É importante a gente aprimorar esse tipo de conhecimento. Gente, ensino online, né? Ensino que está usando a tecnologia digital, a ferramenta da internet, né? Para a gente poder aprimorar o que? Os conceitos, descobrir novas fontes de pesquisa. Hoje a internet, ela não tem como ficar de fora desse ensinar e aprender novo, né? Eu queria falar para vocês que dentro dessa ótica do ensino online, do ensino remoto, do ensino híbrido, nós vamos ter também, né, o quê? Bem provável, Biofato está falando aqui comigo, bem provável que ocorra uma maior utilização do ensino híbrido, sim. É verdade, a gente não pode fechar os olhos para isso. Por quê? Porque há uma tendência grande a que as escolas, né, diminuam esse fluxo e presença de alunos. Até porque, se a gente for analisar, né, os custos disso no processo das escolas, principalmente na educação privada, eles são muito mais otimizados quando você tem o ensino híbrido, né? É isso, gente. A gente precisa também considerar fatos. E aqui a gente precisa analisar o social, o econômico e o educacional. Agora, se dá certo ou não, a gente precisa ter experiências, estudar, conhecer dados para entender melhor isso. Falando de oportunidades e desafios dessa realidade, né, que usa as tecnologias educacionais digitais para ensinar, para educar, para aprender, né, nós temos aí 2 conceitos chaves que eu queria falar com vocês essa noite, tá? E até já destaco a vocês porque esses conceitos que eu vou falar, eles estão num artigo meu, que vai sair agora no CIED em pé, né, em PED. Que ele fala, o título do artigo é, olha só que legal, ressignificando espaços de aprendizagem e formação de professores, tecnologias digitais e estratégias ativas de ensinar e aprender. Nesse artigo, eu trabalho 2 conceitos importantes, como oportunidades e desafios para nós, educadores. Quais são eles, né? Eu vou falar para vocês agora. É muito importante, Biofatos, ter a formação continuada de pós para professores? Claro que é. É disso que a gente está falando. Então, eu trabalho 2 conceitos. Quais são eles? Disrupção educacional e ressignificação educacional. São fundamentais. O que são eles, professora Ana? Olha, disrupção educacional vai trabalhar com o desprendimento desse professor, desse educador, das práticas tradicionais, né? Vai revisar cultura, práticas, reformulações curriculares, metodológicas, do ponto de vista pedagógico e também, fundamentalmente, da sua identidade enquanto professor. É muito importante
que vocês entendam que é necessário essa disrupção, né? A gente fica pegado. A gente tem uma coisa do apego, né? Mas a gente não pode, a gente tem que romper com determinadas práticas e tentar se qualificar, se capacitar para aprender mais um pouco, de forma humilde, tá? Ó, eu não tô... Imagina, eu não defendo nada que é imposto. Eu defendo que o professor, humildemente, vai buscar sua qualificação, sua capacitação para romper com essas práticas. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Alguém falou aqui antes comigo, né? Tem que ter esse cuidado com o professor. É muito legal você ter esse cuidado. E o outro conceito, a ideia da ressignificação educacional, também está apoiado nessa disrupção, né? Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem Antônio Nova, que é um grande clássico aí, né? Esse grande clássico português, ele fala dessa questão, Ingrid, você traz essa questão do professor que se reinventa, né? Após esse momento, não será mais o mesmo professor, não será. O Nova vai falar isso, a importância de reorganizar toda a formação docente, né? Mas destaca a disposição pessoal e profissional, né, de definição pedagógica que esse professor tem que ter. Então é muito importante que a gente cuide dessas novas formas de investigação científica e de exposição pública. O professor, ele aprende na praxis também, um com o outro. Olha as comunidades de aprendizagem aí na era das tecnologias educacionais digitais, né? Construir cada vez mais esse incentivo. Boa noite, Val, seja muito bem-vinda, né? Construir cada vez mais essas relações, essas comunidades de aprendizagem onde se trocam experiências. Qual o aplicativo que você usou? Ah, eu usei o Playposit. Ah, eu usei o Socrative. Então, como é que você fez a apropriação? Qual foi a experiência que você adquiriu? Vamos trocar? Eu também quero aprender. Bom, se vocês vierem comigo na minha consultoria lá, na Ana Edu Empreendedora, eu posso ajudar vocês nesse caminho. Também estou, né, bem antenada com essas questões e com essas aplicações e com esses conhecimentos. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Quero falar que a gente tem desafios, tá? Nesse contexto. Que desafios são esses? Dificuldade em lidar com as novas tecnologias é um deles. Os professores estão muito, né, carentes de um suporte pedagógico nesse caminho, né, nessa construção, nesse aprendizado. E a gente precisa ter esse cuidado com esse professor, né? Computadores e equipamentos de filmagem obsoletos. Bom, se a escola quer que o professor trabalhe em ensino remoto, tem que dar apoio, tem que dar suporte também, isso é importante. A gente não pode deixar de abordar, né, essa perspectiva de trabalho do professor. A ausência de computadores e equipamentos de filmagem adequados, né? Você veja, a gente está numa era das lives. Eu resolvi fazer uma live, gente. Eu tinha que fazer uma live. Porque a gente está vendo tanta live que às vezes não trabalha de forma direcionada, né, objetiva, o que o professor precisa ouvir, o educador precisa ouvir nesse contexto, que ele não está sozinho, sabe? Que a gente está aqui para abraçá-lo, para ensinar, para capacitar, para qualificar, para ajudar nesse caminho de formação. É isso que a gente precisa ter trabalhos mais nessa direção, né? Então é isso que a gente precisa fazer. E aí você tem uma dificuldade de acesso à internet por parte dos alunos, porque a gente tem que pensar no aluno. Não adianta pensar que você tem um monte de recursos maravilhosos. Ah, eu pago o pacote X de internet maravilhoso, a minha conexão é efetiva, né? Mas e o aluno? Com que aluno que a gente está, né, passando o conhecimento através de uma plataforma digital se ele não tem nem conexão? Entendem? Então, esses são os nossos desafios, sem falar na falta de contato direto com os discentes, porque faz uma falta, né, gente? Às vezes, quando a gente está presencial, assim, né, o calor humano tá pertinho, a gente aprende muito com essa troca, né, no presencial. Mas é possível ter o afeto também no ensino online, no ensino remoto? É possível, mas é preciso se qualificar, é preciso trabalhar muito com essa questão da presença do afeto na educação à distância, no ensino online, né, no ensino remoto. A gente fica com saudade, sim, Cris. Você trouxe a ideia da saudade. Os alunos devem estar morrendo de saudade dos seus professores. Eles querem, né? As crianças, os jovens, então, querem abraçar. Os adultos também querem trocar, querem ver, querem falar com esses professores.
Eu, por exemplo, estou aqui falando com vocês, que eu estou falando com vocês num salão grande, né? Eu gosto de gente, né? De multidão. Mas, enfim, mas a gente está aqui. Nós estamos perto. Mesmo distante, estamos próximos, tá? Vamos pensar assim. Vamos fazer esse link, tá? Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. O que tem mais de desafio, né? Nesse caminho? Vamos lá. A gente tem a preparação do slide do professor. A gente tem como que o professor traz o material autoral, né? Como é que ele constrói esse material autoral. É muito importante saber se ele pesquisa vídeos interessantes, como é que ele prepara o ambiente para produzir, para gravar suas aulas, né? A iluminação, o áudio, né? A questão da equidade e da qualidade são dois conceitos muito importantes no momento que a gente fala dessa questão do ensino remoto, né? Porque nem todos vão ser atingidos por essa questão, pela questão de que vão ser alcançados de forma igual para aprender, né? Você tem aí uma disparidade muito grande no processo de aprendizagem. E você tem que considerar isso. E agora está saindo aí os decretos do MEC, né? Que estão autorizando as aulas remotas, as aulas à distância, até o fim do ano, né? Principalmente na educação superior, sobre a educação superior. Aí na educação básica, né? A gente ainda tem aí a questão da discussão volta ou não volta, principalmente os donos de escola fazendo todo um movimento, gente, sem se preocupar com a vida. A gente precisa defender a vida, né, desse professor. Não é hora de voltar para a escola agora, é preciso que a gente pense sim, lógico, a gente tem que pensar que as escolas têm que sobreviver, mas existem caminhos, né? Preciso que faça um grande fórum, talvez de debate, para pensar essa questão, a manutenção dos empregos dos professores também, né? Tudo isso está no bojo dessa discussão. Agora, a gente tem muitas oportunidades nesse momento também, né? Vocês conseguem perceber essa questão, né? De que a gente tem oportunidade? Porque a gente olha, professor, nesse contexto, ele tem a oportunidade de ter uma formação sobre ensino online e aprender mais. E aí tem o Nova, que eu citei aqui antes, né, Antônio Nova, que fala dessa disponibilidade do professor, dele querer aprender, né? É um movimento interno nosso também, né, motivacional interno, da gente querer aprender, porque o caminho é esse, gente. As tecnologias educacionais digitais chegaram para ficar e a gente precisa se qualificar cada vez mais para estar fortalecido nessa perspectiva, né? Formação sobre metodologias ativas e tecnologias digitais, isso nós precisamos fazer. Formação sobre inclusão nos processos de ensino e aprendizagem, como incluir o aluno. Isso é fundamental, né? Sobre produção de conteúdo, como produzir conteúdo. A gente vê docentes pedindo, né, para repensar os cursos de licenciaturas, né? Que se faz urgente, como a Bárbara está colocando aqui, a minha grande amiga Bárbara Paulucci, né? Que está aqui com a gente também, grande professora, grande profissional, e vai estar aqui numa live, porque a ideia também, gente, dessas lives é quinta-feira, a gente trazer sempre um colega, um amigo, que tem uma competência, que tem um trabalho, um investimento, né, no campo da formação de professores, de um conceito, para a gente estar discutindo sempre juntos aqui. E a Bárbara está trazendo essa questão, né, de repensar as licenciaturas, que é urgente, né? É urgente mesmo, porque você precisa dar a esses educadores a formação em competências socioemocionais pela BNCC, falar de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Você precisa rever práticas de avaliação em ambiente virtual de aprendizagem. Isso tudo está no bojo de pensar que desafios e oportunidades nós precisamos enfrentar. A palavra é enfrentar. Eu coloquei aqui, né, que a tecnologia permite interação entre instituição e aluno. Mas como ela é utilizada, é que diferencia o EAD das outras modalidades. Então, olha só, temos ensino remoto, temos ensino online, temos ensino híbrido. A forma de usar essa tecnologia digital para prover essa aprendizagem junto ao aluno, ela se modifica nesses três conceitos, tá? Está dentro da perspectiva da emergência educacional, né? O ensino remoto, tá? Agora, a gente vai ter, né, dentro do ensino online, uma estrutura, a educação à distância, toda uma estrutura complexa, como a gente já desenvolveu aqui, já desenhou aqui. E, finalmente, a questão do ensino híbrido também precisa de estrutura.
Mas precisa ter a segurança de que você pode conciliar ensino presencial com ensino online, né? É muito importante mesmo que isso aconteça. Bom, dentro disso tudo que a gente conversou aqui, quais são, né, as palavras de ordem desse contexto, professora Ana? Vocês podem me perguntar isso. E eu vou responder para vocês, né? Eu vou responder para vocês. Olha, melhorar a formação, Cris, que você está trazendo aqui, é isso. É participar de live que traga você, que consiga te preparar, né, para enfrentar esses desafios todos que a gente discutiu aqui. Porque tem desafios que a gente vai resolver, que dependem de nós, né, educadores e professores. Mas tem desafios que vão precisar de um suporte, né, da escola, da estrutura, do sistema. E aí a gente tem que pressionar, tem que buscar os caminhos da coletividade para a representação disso, né? Para tentar essa construção. E aí vem a questão da disrupção, vem a questão da ressignificação, que são muito importantes nesse contexto. Quais são as palavras de ordem? Ó, preparação, organização, calma. Sempre, todas as formações que eu faço, eu falo de calma. Por quê? Por causa da saúde mental, né, gente? É muita demanda, muita demanda. Então não dá para a gente ficar também sobrecarregando esse professor, ou nós mesmos, ou o nosso aluno. Por quê? Porque nós temos um compromisso de pensar essa saúde mental também, gente. Imagina, a gente está tendo um número infinito de professores com burnout. A gente está tendo um número infinito de problemas de ansiedade, depressão, né, desânimo, né? Pessoas que estão perdendo vínculo porque não estão acostumadas. E a adaptação foi muito rápida a todo esse contexto, né? De educação remota, de ensino remoto, de uso das tecnologias digitais de forma intensiva, massiva, né? Então, a calma é importante, né? Tira um tempo, pensa, vamos aprender com calma, com preparação, com planejamento. Planejamento também é uma outra palavra que é muito importante vocês se planejarem, construírem uma rotina de estudo, uma rotina de aplicação das teorias, né? Eu estou estudando aí porque eu estou fazendo também um trabalho muito importante, num sonho que eu sempre tive de trabalhar, né, com formação de professores, e eu estou sempre trabalhando e sempre tenho oportunidade, porque eu gosto de fazer isso. Eu estudo. Eu me preparo para fazer isso, né? É com muito carinho que eu estou criando essa empresa. Estou pensando nem em lucro, estou pensando agora mesmo em atender essa demanda do pedagógico, a demanda do professor, né? O planejamento, ele é principal sim, João, né? Ele difere do ensino remoto da EAD quando você lança aquele ensino e você não planejou, né? Como é que você planeja? Eu não estou dizendo que é geral não, tá? Porque eu também não estou aqui para definir de forma absoluta o que está acontecendo por aí nas diferentes escolas. Mas eu estou dizendo para vocês que muitas escolas não conseguiram se planejar, a gente foi pego, é emergência educacional, né? Mas aí algumas escolas, algumas instituições de ensino têm mais cuidado com seus professores, outras nem tanto, né? Por isso que é preciso ressignificar, por isso que é preciso essa calma, essa reorganização, buscar apoio em quem realmente conhece, quem pode te segurar pela mão, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Então, é muito interessante tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Agora, a gente não pode deixar de mencionar a questão do estudo. Tem que estudar. Então, como eu falava para vocês, a oportunidade que eu estou tendo hoje de trabalhar com formação de professores, eu estou estudando muito. E trocando com as minhas colegas, a gente vai trocar, a gente vai tentar usar o aplicativo. Você sabe usar? Não sei usar. Como é que usa? Vamos lá, vamos tentar aprender juntas, né? Então, esse investimento é um investimento desafiador, mas é um investimento que traz uma oportunidade ímpar para o professor, para o educador, para os meus pesquisadores, meus alunos. Eu estou sempre tentando trazer essa ideia, porque é isso que a gente precisa, a gente não pode desanimar,
né? Eu não sei se vocês conseguem me acompanhar, alguém tem alguma questão que quer colocar, quer destacar, como é que tá essa perspectiva que eu estou trazendo para vocês, da preparação, do planejamento, de entender o quanto a tecnologia educacional digital é fundamental nesse contexto, né, nesse contexto de prorrogação do ensino remoto, né? O quanto que nós vamos ter que ter esse investimento, sim, 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 Gláucia. Feliz de te ver aqui, amiga, né? Porque o quanto que a gente vai ter que ter esse investimento de preparação para estar dinamizando com os nossos alunos novas formas de fazer ele alcançar uma aprendizagem significativa, uma aprendizagem eficaz. Como é que a gente pega esse aluno, né, e transforma a vida dele através desse conhecimento, que é um conhecimento que ele está posto, ele é curricular? É curricular, mas ele também tem a ver com valores, tem a ver com cuidados, tem a ver com preocupação, com projeto de vida, né? Com itinerários formativos. É isso tudo que está no bojo da discussão hoje, das pautas das educações do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Então, o que eu quero falar para vocês? Eu quero deixar uma historinha, né, tão interessante. Eu gosto sempre de trazer uma historinha no final ou no início para a gente estar falando com vocês e ficar como reflexão, né, nesse momento. É a historinha do fazendeiro e sua filha, né? Ela reclamava muito de tudo, porque tudo para ela era desafiador, ela não conseguia fazer nada. A gente às vezes fica assim, né, gente? Dá uma sensação de impotência. Nesse contexto, então, a gente não sabe se a gente consegue gravar um vídeo ao vivo, a gente não sabe se a gente está cumprindo o horário, porque ainda tem isso, hein? Como desafio também, que eu esqueci de falar aqui. Mas é muito importante destacar. Destacar o quê? Destacar que o professor em casa, ele ainda tem o filho, a comida para fazer, o horário de trabalho que ele precisa lá cumprir o presencial, né? Atendendo o aluno no horário, mesmo horário que ele estaria na escola, ele tem que estar lá ao vivo. Dentro da educação à distância, a gente tem dois conceitos, o síncrono e o assíncrono. Eu não falei aqui, passou direto, mas é importante dizer, né? A aprendizagem síncrona é essa aqui, ó. Eu tô em tempo real, online com vocês. Assíncrona, eu posso deixar os vídeos, eu posso deixar a atividade, e o aluno depois vai lá e vai estudar, né? Então, a gente, muitas vezes no ensino remoto, a gente tem muito mais atividade, o quê? Síncrona. Porque o professor tem que estar o tempo inteiro online, ele tem que estar disponível naquele horário da aula dele para tirar dúvida dos alunos, né? Isso tem acontecido muito. E isso aí gera uma tensão, gera uma preocupação, gera um como fazer. O que eu vou criar de diferente? Como é que eu me preparo? Como é que eu me planejo? Como é que eu me organizo? Então, gente, essa historinha do fazendeiro com a filha, ele traz um pouco dessa reflexão pra gente hoje, né? Sobre o que estamos conversando. Vamos lá. A filha dele vivia reclamando. Eu não consigo nada, que tristeza, cheia de ansiedade, chateada, né? Porque ela não resolvia nada na vida dela. Aí o pai dela falou assim, senta aqui perto de mim que eu vou te mostrar uma coisa para você pensar, para você refletir. E aí ele pegou, né, três panelas normais que ele tinha lá na cozinha e separou, né, um ovo, o café, né, e uma cenoura. E ele colocou as 3 águas para ferver com cada um desses objetos, né? E o que aconteceu? Ferveu a cenoura, ferveu o ovo, a água ferveu o café. Aí ele tirou os objetos e colocou em cima da mesa para a filha dele. E ela falou assim, e aí? Ele falou assim, e aí, o que você consegue enxergar nesses objetos? E ela disse assim para ele, é uma cenoura, um ovo e café. E aí ele disse para ela, pois é, então agora põe a mão na cenoura para você entender um pouco do que eu quero te mostrar, né? E aí ela percebeu o quê? Ela percebeu que a cenoura era dura, mas estava mole. Na água quente ela ficou mole. Ela percebeu que o ovo, né? Tirou a casca, viu que o ovo, ele tinha casca dura, por dentro era mole, mas ele endureceu na água quente. E finalmente o café se transformou em café. Que a gente adora, né?
tomar um cafezinho de vez em quando. Então, o que aconteceu? Simplesmente ela não entendeu a lição. E o pai explicou, né? Diante da mesma adversidade, objetos diferentes reagiram de formas diferentes, né? Aquele que parecia ser duro, diante da adversidade, foi flexibilizando, né? A cenoura. E o ovo? O ovo continuou com a sua casca dura, mas se modificou, não é verdade? Ele endureceu. Já o café se transformou. É isso que a gente precisa fazer, a gente precisa se transformar, né? Se transformar em algo agradável, né? Em algo que consegue vencer a adversidade e transformar vidas. Então eu acho essa história muito interessante para esse momento que a gente está vivendo. O que nós queremos com esse trabalho? Aprender, né? Superar, né? Caminhar juntos. Porque é isso. O ensino, olha aqui, a Andréia está destacando aqui, na modalidade à distância deveria ter momentos ao vivo nas aulas. Eu concordo com você plenamente. Porque o aluno quer ver o professor, ele quer conversar, ele quer ouvir essas histórias que acrescentam muito à sua formação. Então, assim, a história da cenoura, do ovo e do café mostra isso que a gente está vivendo com o ensino remoto, o ensino online, o ensino à distância, né? Que a gente vai numa hora se flexibilizar, numa hora a gente vai endurecer, mas numa hora a gente vai transformar. Então tudo isso está mudando muito rapidamente, né? A Rita está colocando aqui, isso tudo foi mudado muito rápido, sem os professores esperar. Exatamente, é o que a gente está trazendo nessa live. É mostrar que a gente tem dois caminhos, gente. Dois caminhos, né? É tentar aprimorar e conhecer o novo, se abrir para o novo, né? Se abrir para o novo, ou a gente vai ficar que nem a filha do fazendeiro, reclamando, né? E aí, o que acontece? Acontece que a gente não consegue transformar vidas. Tem vidas precisando de nós, professores e educadores. Sabe? É uma luta grande. Não é hora de voltar para a escola presencial, mas a gente pode melhorar o ensino remoto. E tem que discutir com as escolas, sim. Eu acho que planejamento é planejamento para a escola também. A escola tem que conversar com esse professor, ver o que adapta, se é síncrono, se é assíncrono, se tem momento síncrono, se tem momento assíncrono. O que é mais eficaz? Ela tem que conhecer o perfil do aluno, aquele que não tem acesso à tecnologia. Como é que vai viabilizar isso, né? Isso tudo está no bojo dessa discussão. Mas eu quero mostrar para vocês que, né, tudo isso que a gente está falando encontra respaldo no estudo, né? Tudo isso que a gente está falando encontra respaldo no fato de que as atividades pedagógicas que nós desenvolvemos, só nós desenvolvemos. Só nós desenvolvemos, sabe? Só nós somos capazes de criar, de se reinventar, como a Ingrid falou aqui, né? Esse momento que a gente está vivendo de adversidade, nós temos que passar por ela. Nós vamos ter que passar. E o conhecimento das tecnologias digitais, né? Dentro da minha consultoria, a Ana Edu Empreendedora, a gente trabalha muito com cursos, palestras, a gente está lançando, a gente vai lançar. Na verdade, eu ainda não lancei, estou lançando agora. Tá? Estou lançando agora porque eu senti uma grande carência, uma necessidade. É preciso fazer com que esse conhecimento, essa oportunidade chegue aos nossos colegas. Eu não posso ficar simplesmente de braços cruzados e achando que o professor está dominando todas as tecnologias educacionais. Olha, existem aplicativos que podem ser usados. Eu estava ensinando, né, a Petyacutia para a minha turma de alunos, né, que é com PowerPoint. Olha que facilidade que você tem hoje de fazer uma aula diferente para o seu aluno, né? Você tem o uso de QR Code, que é super importante para o aluno, para o professor dinamizar. O aluno fica fascinado. Você tem a gamificação, que você consegue fazer um game online com o aluno, né? O Mentimeter, que é um outro aplicativo muito interessante também para trabalhar com o aluno. O importante é criar, né? A tecnologia, usa a tecnologia. A Glaucia chamou a atenção, a Glaucia Gramata.
né, minha amiga, ela chamou atenção para isso. Excelente profissional. Ela está dizendo aqui para mim, olha, a tecnologia está prevista na BNCC. Está. Existe uma competência chamada competência da cultura digital. Porque você precisa introduzir essa competência na formação do aluno. O aluno também precisa trabalhar essa realidade das tecnologias digitais educacionais. E nós temos essa capacidade para isso, sabe? É um curso, às vezes, mais simples, aprender um Word. Tem gente que até hoje não sabe usar todas aquelas ferramentas do Word, né, do ambiente Office. Que, ó, olha quanto tempo já está por aí, né? Há muito tempo que a gente tem o pacote Office. Tem gente que não sabe usar Excel, PowerPoint. Tudo isso tem que aprender, tem que ter interesse, né? Tem que partir da gente também, sabe? A gente tem que partir da gente. Mas tem que partir também com o investimento de uma escola, sabe? De um sistema que crie políticas públicas, que invista nesse professor, nessa formação. É isso que a gente precisa defender. E o professor, ele precisa procurar esse suporte, sabe? O ensino híbrido, quando ele chegar com peso na educação básica, o que a gente vai ver? A gente vai ver modelos de rotação de estação por aprendizagem, que é um conceito que a gente pode trabalhar, pode aprender como é que faz essa metodologia ativa, né? Uma sala de aula invertida, como é que você trabalha com isso? Muito importante. Agora, a gente tem que ser ético, a gente tem que ser perseverante, firme, sabe? E eu acho que a gente tem que ter esse sentimento de grupo, de apoio, né, de solidariedade mútua, né? Já que chegou rápido e chegou forte, com peso, essa questão do ensino remoto, vamos nos preparar, vamos cuidar para saber em que momento o nosso aluno está aprendendo e como está aprendendo, porque a avaliação mudou também. Vamos ter que ter diagnóstico dessa aprendizagem desse aluno. Por isso que é importante saber distinguir ensino remoto, ensino online, ensino híbrido, e saber lembrar e registrar que os desafios são muitos. Nós listamos apenas alguns deles aqui. Alguns deles aqui. Imagina, deve ter 1000 desafios, mais de 1000, né? Enfrentados pelos professores, como a Rita falou aqui agora, né? Que chegou o ensino remoto e foi aí colocado. Os professores estão se virando. E a gente está tentando aí dar esse apoio e suporte para que esse professor consiga garantir uma aprendizagem significativa, né? Uma aprendizagem ativa, esse aluno. Porque, olha, quando a gente fala em aprendizagem, isso é uma outra questão que eu sempre discuto. Se não houver o envolvimento, a sedução desse aluno para o processo de aprender, acabou. Acabou. Você não constrói conhecimento com ele. Novos saberes, esquece, porque ele se bloqueia. Bloqueou, não tem motivação, entendeu? Aí o que acontece? Você não vai fazer a poesia acontecer. Para usar essa expressão, né? Não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque não há interação. Ensino online, ensino remoto, EAD, né? Ensino híbrido, tem que ter interação, tem que ter pegada. Eu tô agora, né, investindo muito e eu quero fazer um curso para oferecer para os educadores sobre a questão do backward design. O que é isso? É o currículo inverso. Então, você começa a ensinar o aluno de trás para frente, né, na meta, de onde você quer chegar. Você começa a programar pelo onde você quer alcançar o objetivo, né, pela prática. Aí você começa a construir, né, fundamentalmente esse currículo. Isso é muito importante, Geise. Vocês não têm noção do quanto isso é importante. E isso não é fácil. É todo um processo de aprendizagem. Outra questão também é a ideia de você trabalhar com storytelling. Storytelling é um outro recurso muito importante no ensino online, né? Que envolve tanto o híbrido, o remoto. Mas o storytelling são histórias, né? A grande jogada do herói, né? Você trabalhar com aquela coisa do herói, que a história vai ficando interessante, vai ficando interessante, vai ficando interessante. Aí tem um desfecho, né? Mais ou menos como essa história da cenoura, do ovo, do café, né?
É, porque todo mundo quer ser o café. Não é porque só o café é gostoso, não. Tem gente que não gosta. Tudo bem. Tem gente que gosta com cafeína, tem gente que gosta sem cafeína. Tudo bem, tá respeitando, tá valendo. Mas o café, ele é transformador, né? Ele se transformou na água, ele enfrentou a diversidade. E é isso. Ensino remoto precisa de disrupção, ressignificação de práticas pedagógicas e educacionais, né? E preparação, muita calma, muito suporte, qualificação. É isso que a gente está falando aqui. Bom, gente, eu hoje vou ficando por aqui nessa live, mas eu não sei se vocês têm perguntas, mas vocês foram falando comigo, né, ao longo da exposição. Eu acho que foi bastante positivo, porque vocês falando, eu também já fui interagindo com vocês, né? É assim mesmo, a gente chama as pessoas nesse horário às vezes é difícil, mas na semana que vem a gente vai ter outra live, eu vou trazer algum convidado, tá? Para estar conversando mais sobre essas questões que a gente trouxe aqui e outras também que perpassam nossas práticas, que nos interessam. Vocês podem sugerir também temas, tá legal? Eu queria pedir a vocês que entrassem lá no Facebook do Ana Edu Empreendedora, né? Que vocês curtissem e divulgassem o Instagram, né? Meu Instagram, @AnaEduEmp, tá? É o meu Instagram. É o Instagram do nosso trabalho, que nós estamos pretendendo desenvolver a partir de agora. Queria muito agradecer a presença desse público maravilhoso. Gostei muito das contribuições, as reflexões são muito importantes para a gente, né? Eu gostei, eu acho que foi um momento nosso, de troca, de aprendizagem, e eu espero, assim, de forma muito humilde, né? Ter colaborado para um pouquinho mais, para nossas vivências, né? Nossas experiências, porque a gente está aqui para isso, para aprender, né, de forma continuada, como a Ju falou aqui, né, que a gente vai passar por tudo isso aprendendo, né, buscando a formação continuada, tá? Eu deixo um grande beijo para vocês, agradeço de coração, né, me despeço de vocês aqui, mas é um até breve, tá? Obrigada a vocês que vieram. Fiquei muito feliz mesmo. E agora eu vou querer falar, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Eu vou continuar falando. Até a próxima. Muito obrigada. E olha, a gente gravou essa live e vamos disponibilizar também, tá? Muito obrigada, Val, Rita, Gráucia, Bárbara, né? Pela generosidade de compartilhar esse conhecimento. Nossa, a generosidade de vocês. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo, tá? Então, até a próxima. Quinta-feira que vem, reserva um horáriozinho, tá? Que a gente vai continuar com as nossas lives. A gente vai continuar fazendo esse trabalho de excelência para ajudar todos nós. A mim também me ajuda. Eu também aprendo com vocês, sempre, tá? Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.